Olá pessoal, tudo bom? Pessoal, a gente vai fazer a ideia dessas duas aulas, né? Hoje é uma aula inicial, depois nós faremos uma segunda aula. A ideia é fazer um painel o mais completo possível do que é a redação e da maneira como ela tem sido cobrada, né? Porque uma das coisas significativas de a gente pensar é que para escrever uma redação, primeiro que é uma matéria que eu acho que de modo geral ela é menos dominada do que as demais matérias, as matérias caem na prova objetiva, e eu digo menos dominada pelo aluno mesmo, né? Porque as matérias específicas, as matérias das provas objetivas terminam sendo estudadas, reestudadas, se fazem questões, exercícios, mais exercícios, simulados, provas, etc. A redação, como não é sequencial o trabalho de modo geral, é muito pouca gente que trabalha sequencialmente a redação. Por exemplo, é muito raro pegar um aluno que diga assim, eu estou há 1 ano trabalhando com redação já, produzindo, tendo redações corrigidas, avaliando meu desempenho, tentando melhorar, etc. Então, o que termina acontecendo? Mesmo para quem já enfrentou prova de redação 1, 2, 3 vezes, eu noto duas coisas. Primeiro, que o trabalho não é sequencial, né? No sentido de que não é um trabalho que se inicia num determinado período do ano e se vai preparando o tempo inteiro, é um trabalho que geralmente se faz um tiro um pouco mais curto, tipo, prepara 1 mês para a redação, tem o concurso, já para de se preparar para a redação, volta para as questões das provas objetivas. E uma outra questão que eu acho que é muito significativa, por isso eu organizei essa aula de hoje desse modo, é que eu acho que o aluno sabe pouco do que se espera da sua redação, em termos de avaliação por uma banca examinadora, por um avaliador, em termos de estabelecimento de nota. O que termina acontecendo? Se entra naquele pressuposto de que quem escreve melhor tem mais chance de ir bem, quem escreve pior tem menos chance de ir bem, quem escreve bem vai ser bem avaliado, quem escreve mal vai ser mal avaliado. E eu acho que a redação termina não sendo exatamente isso. Pode uma pessoa que tenha muito talento ou facilidade para escrever textos ruins, assim como pode uma pessoa que tenha dificuldade para escrever, por meio de treinamento, conhecimento da banca, domínio da estrutura, escrever um texto que possa tirar uma nota adequada. Eu costumo dizer que a redação, de modo geral, ela restabelece as posições dos alunos dentro do concurso, né, de certo modo. Tem gente que está muito confiante sem a redação e pela presença da redação se sente muito enfraquecido, porque estava muito bem nas matérias específicas, mas tem medo da redação. E o contrário também acontece, né? Tem gente que não estava se sentindo tão firme e que por gostar de redação, conhecer redação, dominar a redação, saber que vai bem na redação, termina ganhando nota ou pelo menos ganhando força antes do concurso, no sentido de que acredita que pode ter um desempenho melhor. Uma coisa é fato, assim, a coisa que eu queria primeiro dizer para vocês, mesmo, isso eu digo de coração, já corrigi, assim, eu estava fazendo os cálculos esses tempos, eu acho que eu já corrigi umas 20 mil redações ao todo, né? Se pegar esse período de trabalho com concurso, eu certamente já corrigi mais de 18 mil redações, algo em torno de 20 mil redações. Então, até brinco que é impossível me surpreender, positivo e negativamente, né? Eu já vi textos dos piores e eu já vi textos dos melhores, mas o que eu mais vi, e isso é uma coisa que vocês têm que ter muito firme na cabeça, é o seguinte, ó, dominando o que a banca espera de nós. E o que a banca espera de nós, para nossa sorte, não é lá tão diferente do que o colégio esperava de nós, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas a redação para concurso não é muito diferente da redação que a gente fez no ensino médio, da redação que a gente fez no vestibular, das provas de redação que a gente vem enfrentando. Se a gente dominar a estrutura e os critérios da banca, e se a gente treinar, eu digo para vocês muito tranquilamente que dá para se evoluir de uma nota inicial 55, 60, 65, imaginando uma prova que vai ter 100 pontos, para uma nota que possa chegar em 85, 90 ou até mais, né? Eu sempre digo assim, tirar 100 numa prova de redação, ou tirar 10, tirar a nota máxima numa prova de redação, é muita competência e um pouco de sorte. Tem que ter um pouco de sorte, porque 2 corretores bem qualificados podem, um dar nota 100 para um texto e outro dar nota 95, tranquilamente. Não existe o texto que seja indiscutivelmente nota máxima. Tem textos muitíssimos bons, textos médios, textos fracos, textos péssimos, mas sempre tem uma variação de nota que é plausível, entendem? Um avaliador muito bom pode te dar nota 90 e um outro avaliador pode te dar nota 95 ou 85. Esse jogo a gente vai ter que estar sempre sujeito a ele. Então, é claro, né? Se vocês perguntassem, professor, qual é a minha meta para escrever uma redação para um concurso? A meta tem que ser 100, a ideia tem que ser nota máxima. Mas a gente tem que saber que o patamar que a gente busca não vai ser o patamar de 100, a gente vai buscar um patamar de nota 80, 85, 90, que já é um patamar altíssimo, e a partir daí a gente vai adequando o texto, aparando algumas arestas para tentar conseguir essa nota máxima. Mas o conceito inicial é esse, pessoal. É possível aprender a escrever redação? Dá para aprender? Vocês acham que é uma matéria que se aprende?
Se aprende como todas, pessoal, por meio de teoria, por meio de treinamento, por meio de avaliação e de orientação qualificada, tu aprende redação como tu aprende direito administrativo, como tu aprende direito do trabalho, como tu aprende português, como tu aprende matemática, como se aprende informática. É matéria como as outras. Eu acho que isso é muito mal vendido, pessoal, pra gente, que parece assim, não, tu tem que aprender português, e o português é que depois vai te fazer se sair melhor ou pior na redação. E não é, pessoal, o português é uma matéria que tu pode gabaritar num concurso e atingir nota 60, nota 6 na redação. Assim como tu pode não ser um aluno nota 10 em português, tu pode fazer 80% da prova de português e ter um desempenho superior a esse na redação. Não existe essa equivalência entre o português e a redação, entendem? Quem gabarita o português tende a gabaritar a redação. Não. Quem gabarita a redação tende a gabaritar o português. Não. São quase matérias distintas, embora o português seja uma das bases, são quase matérias distintas entre si. Eu queria comentar inicialmente algumas coisas com vocês que eu acho bacana assim, de a gente ter na cabeça, que são conceitos bem básicos, mas que eu acho que são conceitos bem fundamentais, tá? Então, antes de a gente entrar no material propriamente, quanto tempo a gente pode levar para escrever uma redação? O que vocês acham? Qual é o tempo que nós temos? Quanto tempo para escrever o texto? Se nós pegarmos o que as provas fazem de modo geral, se tu pegar, por exemplo, a FCC, que te dá 3 minutos para cada questão objetiva, né? 60 questões, tu tem 3 horas para fazer, se forem 80 questões, tu tem 240 minutos para fazer, etc. Se tu pegar esse parâmetro, o tempo que se disponibiliza para a redação, e eu acho que esse é o tempo que a gente tem que ter na cabeça, é um tempo de 1h30, tá? 90 minutos para escrever o texto. Então, do total da prova, 90 minutos para escrever o texto. Se for CESP, um pouco menos de tempo eles disponibilizam proporcionalmente para a redação, né? Mas eu acho que até 90 minutos é um tempo relativamente tranquilo. E é a primeira coisa que eu queria debater com vocês. 90 minutos é muito ou é pouco? O que vocês acham? Pois é, sabem que eu vejo assim, isso é um engano que eu acho que muita gente tem. Quem está mais acostumado com a redação, às vezes já fica apavorado de antemão. Tipo assim, eu nunca vou conseguir escrever 90, eu preciso de 4 horas, né? Eu preciso de um dia inteiro, eu preciso de uma semana, eu preciso de um mês. E isso é muito comum de se ouvir. Mas é que assim, ó, se tu pensar, pô, 1h30 para colocar as ideias no papel, eu acho que na teoria parece bastante tempo, assim, né? Tu vai dizer, pô, 1h30 é tempo. Pessoal, imaginem assim, ó, nós temos geralmente propostas de redação que tem um texto de apoio, que pode ser menor ou maior, mas existe um texto de apoio. Esse texto de apoio geralmente não é claramente sobre um determinado tema. É um texto que tu tem que ler, decodificar, interpretar para ver qual é o tipo de conteúdo que eles querem passar naquele texto. Depois do texto, tu vai ter uma proposta. E a proposta não necessariamente tem tudo a ver com o texto, não pelo menos num primeiro momento, tá? Eu vou dar um exemplo simples para vocês. Teve uma prova da FCC que apresentava um texto que era o seguinte: um filósofo alemão, para justificar uma de suas teorias, nos lembra que uma esfera de 1 centímetro de diâmetro tem as mesmas propriedades de uma esfera de 100 metros de diâmetro. Ponto. Esse era o texto de apoio. Entenderam o texto? Um filósofo alemão, para justificar uma de suas teorias, nos lembra que uma esfera de 1 centímetro de diâmetro tem as mesmas propriedades de uma esfera de 100 metros de diâmetro. Esse era o texto de apoio. E qual era a proposta, pessoal? O aplicador da lei deveria ter esta teoria em mente no momento de aplicar a lei a pessoas de diferentes classes sociais. Essa era a proposta de redação. Na aula que vem eu vou debater mais a respeito de textos de apoio e propostas de redação, né? Mas, fazendo uma interpretação geral, né, a esfera pequenininha tem as mesmas propriedades da esfera grandona, então o aplicador da lei deveria saber que o pobre e o rico têm as mesmas propriedades, deveriam ser tratados da mesma maneira. Eu acho que esse era o link esperado pela banca. Agora, se eu te perguntasse, o texto do tamanho que é e a proposta do tamanho que é, neste caso específico, quanto tempo nós levaríamos para ler? Para ler, só para ler o que estava escrito. Quanto tempo a gente ia levar? 30 segundos, né? Só que é uma mentira tu dizer que tu vai reservar 30 segundos para a leitura dessa proposta, porque certamente era uma proposta que tu ia ler, tu ia reler, tu ia parar, tu ia refletir, tu ia tentar estabelecer os links, tu ia ver o que tem a ver a aplicação da lei com a questão das esferas do filósofo alemão, e aí a gente fica, e aí não é brincadeira, pessoal, pode ser que tu leve 10 minutos só para interpretar com clareza esta proposta, é uma possibilidade? É, e tem gente que é apressada, pessoal, e não consegue, porque tu pega um concurso que nem esse, tu pergunta para o aluno depois da prova qual era o tema de redação. Tem gente que diz assim, os negócios no filósofo.
Não tinha nada a ver com filósofo. Os negócios umas esferas, não tinha nada a ver com esfera. O tema era a aplicação da lei a pessoas de diferentes classes sociais. A postura do aplicador da lei no que diz respeito a aplicá-la a pessoas de diferentes classes sociais. Ou seja, tu vai levar, digamos assim, 5, 10 minutos para tu ler a proposta. Digamos, vamos contar nesse tempo, pode ser que tu faça uma interpretação mais rápida, mas eu tenho sempre muito medo, pessoal, de quem ganha tempo, sabe? Para mim, assim, eu leio em 1 minuto, estruturo em 13 e escrevo em 45 minutos. Não precisa. Tu tem bem mais tempo para ler, bem mais tempo para estruturar, bem mais tempo para escrever o texto propriamente. A não ser que tu tenha muitos problemas com o tempo nas questões objetivas e tenha que correr na redação, mas esse não é o padrão. O padrão é vocês terem mais dificuldade no tempo da redação do que das questões objetivas. E a maioria dos alunos, tristemente, é rapidinho nos dois, né? Tipo assim, eu faço os objetivos rapidinho, o texto rapidinho. Não existe uma competição para ver quem é que sai mais cedo da prova, né? Então, se tiver que ficar às 4h30 inteiras lá para fazer 60 questões mais a prova, tá mais que bom. Então, vamos imaginar assim, 10 minutos para ler a proposta e estruturar mentalmente. Não, tudo bem. E aí tu vai ter que pensar, tu vai ter que fazer uma adequação, mas eu acho que esses 3 minutos para a prova objetiva, esses 3 minutos para as questões objetivas, ou 2 minutos, dependendo da banca, geralmente a gente não gasta, né? Não é um padrão geral de levar esse tempo completo para as questões objetivas. Daí tu vai ter que ganhar em umas e perder nas outras. Só que eu faço uma questão que eu acho que é o seguinte, na redação é muito difícil tu tirar tempo, entende? Na verdade, eu acho que o que o aluno tem que fazer é adaptar o tempo das objetivas ao que gasta para a redação, porque o cara que leva 2 horas para escrever não é o ideal, com certeza absoluta não é o ideal, mas o cara que leva 2 horas para escrever, leva 2 horas para escrever. Tu não tem como chegar para esse cara e dizer assim, tu não pode escrever em 2 horas, tu tem que conseguir em 1. Não se consegue, é o tempo que o cara leva para pensar, raciocinar, escrever, reescrever, apagar, fazer rascunho, refazer, esse é o tempo que tu vai levar, é o tempo que tu vai precisar fazer. E nisso, se te sobrar 1 minuto e meio para cada objetiva, por exemplo, numa prova de CESP, ou se sobrar 2 minutos e 10, 2 minutos e 20 numa prova objetiva da FCC, infelizmente é esse tipo de adaptação que a gente vai ter que fazer, porque apressando a prova de redação, eu acho que termina se perdendo muito em termos de qualidade. Bem refletido, bem raciocinado, bem questionado, já é difícil de tirar uma boa nota. Se te derem assim, que é o relato mais comum, assim, professor, a redação eu peguei faltando 1h, 50 minutos, fiz o que dei, entreguei, só que daí chega lá no final das contas, a redação vale 30% da nota final, né? Ou seja, a gente faz na corrida do jeito que dá, tem uma classificação prévia enganosa, porque tu fica muito bem nas provas objetivas e vem depois uma derrubada na prova de redação. Eu acho que a gente tem que cuidar com o tempo, pessoal, de fazer entre 1h e 1h30, mas tem muito que saber que não é muito tempo. Por isso que eu estou falando para vocês. Tu leva 5, 10 minutos para ler a proposta, 5, 10 minutos para estruturar mentalmente, fazer um esboço do que tu pretende escrever, 15, 20, 25 minutos, 30 minutos, 40 minutos para escrever um rascunho e finalizar o rascunho. Só para passar limpo, pessoal, que é uma coisa que a gente não dá muita bola, para passar limpo um texto com calma, a gente precisa certamente de algo em torno de 15 minutos. Só para passar o texto a limpo, para não fazer correria e não ter que passar por cima, a gente leva uns 15 minutos. Então, acho que a questão do tempo, quando vocês começarem a produzir redações, para se preparar, a questão do tempo tem que estar sempre determinada, tanto que é uma coisa que eu peço para os meus alunos. Quando vão escrever redações para eu corrigir, eu mando que ponham o tempo na prova, para que eu saiba, eu estou levando 90 minutos, 70 minutos, 150 minutos, seja o tempo que for, mas a gente tem que ter noção do tempo que leva para fazer. Então, assim, não menos de 1 hora, porque é muito difícil escrever uma redação inteira em menos de 1 hora, e não mais de 1h30, não mais de 1h30, esse seria o tempo em relação ao qual a gente teria que se adequar. O que vocês pretendem fazer primeiro, redação ou objetiva? Quem vai começar pela objetiva? Quem vai começar pela redação? Quem não pensou ainda nisso, pessoal? Seja qual for a estratégia, eu acho que é bom a gente já chegar com uma, né? Chega com a tua estratégia e faz. Eu só não acredito em uma estratégia. Qual é a estratégia feita para dar errado? Fazer aos pulinhos, né? Um pouquinho de objetiva, dá uma escrevidinha na redação, volta para... E tem gente que faz mesmo, e depois volta para o teu rascunho e volta para a objetiva. Isso eu acho terrível. Se eu, Marcelo, fosse fazer, eu começaria pela elaboração do rascunho da prova dissertativa. Isso seria a minha postura. Eu tenho a minha justificativa pessoal para isso, vocês podem discordar, cada um que siga o seu método. Eu acho o seguinte, passar por um processo criativo é mais trabalhoso e cansativo do que aplicar conhecimentos numa prova objetiva. Esta é a minha concepção, isso para mim, pode ser diferente para os outros. Eu acho que cansado
tu tem mais condições de achar a resposta certa numa prova que seja de verdadeiro ou falso ou numa prova de múltipla escolha, do que produzir um texto em que tu tem que refletir, raciocinar, questionar, argumentar, construir um raciocínio e demonstrar um ponto de vista. Esse seria o motivo que me faria começar tirando o peso da dissertativa, tipo, já fiz o meu rascunho, depois é só passar limpo. Passar limpo, em última instância, é um trabalho maquinal, né? É um trabalho que não exige reflexão, raciocínio, demanda de energia. Eu começaria pela dissertativa. Porque eu acho que daqui a pouco tu pega uma prova objetiva que ela é meio extenuante. Vocês imaginem o seguinte, vocês estão acostumados a fazer ou fizeram um concurso em que não há redação, né? Tu termina cansado, sem a redação. Tu termina de fazer as tuas questões cansado. Aí imagina tu chegar neste mesmo nível de cansaço, no qual tu termina um concurso e dizer o quê? Agora eu tenho que começar a pensar na redação, né? Em qual é o tema, em qual é a base argumentativa, em qual é a proposta, em quais são os argumentos que eu vou mobilizar e por aí vai. Eu, com certeza absoluta, faria antes o rascunho, pelo menos, da prova dissertativa e depois eu iria para as questões objetivas. Acho melhor. E eu dou uma outra dica, que se quiserem sigam também, se não quiserem não sigam. Quem vai fazer primeiro a objetiva, nem olha a dissertativa. Isso é um conselho que eu dou. Não adianta tu dar uma lida na proposta e depois passar para a objetiva, porque daí tu vai fazer a objetiva contaminado pela proposta, pensando no que tu pode escrever. Ah, eu tive uma ideia, de repente isso vale, de repente isso não vale. Eu acho que não é uma boa. Eu acho que o que vocês escolherem, façam. Vou fazer primeiro a dissertativa, pega e escreve teu rascunho primeiro. Vou fazer primeiro a objetiva, termina a objetiva e depois passa para a prova de redação, certo? Tem uma coisa, pessoal, que me contra-argumentam, que é o seguinte, tá? Mas não pode, na prova objetiva, por exemplo, ter nos textos algo que eu possa utilizar na minha prova dissertativa? Entendem qual é a pergunta? Tipo, será que num texto da prova de português não venha algo que eu possa agregar na minha argumentação? Não é aconselhável que nós façamos esse deslocamento. Não é aconselhável que tu leve para a prova dissertativa aquilo que estava na prova objetiva, porque isso pode ser considerado cópia, assim como cópia da proposta. Assim como a gente não deve copiar trechos do texto, a gente não deve copiar também trechos da prova objetiva. Então, acho até melhor não entrar no campo da prova objetiva e fazer uma redação sem esse tipo de contaminação, certo? Então, o que eu diria para vocês? Entre 1 e 1h30 para produzir a prova dissertativa, isso é o que vocês têm que ter em mente. E uma coisa que vocês têm que ter é o seguinte, tu tem que aprender o tempo que tu leva. E vocês vão ver que existe um padrão. Daqui a pouco vocês vão ver, eu levo 1 hora, eu levo 1h30, eu levo 2 horas. Pode ter um tema específico que leve mais tempo, mas não é o padrão. A gente cria uma padronagem de produção e termina produzindo dentro desse tempo. Algo em torno de 1h30, eu começaria pela dissertativa, só que eu sei que isso é muito amplo, vocês podem começar pela prova objetiva. Uma outra questão, pessoal, tema. Qual é o tema? Qual pode ser o tema da redação? Sabemos? Não sabemos. Eles dão uma indicação super boa do tema, pessoal. É um tema de quê? A não ser quando é algo específico da área do direito, por exemplo, quando é um tema específico da área. Os temas das dissertações que tem tema geral, qual é a indicação? É um tema de interesse geral. Ou um tema da atualidade. O que significa ser um tema de interesse geral ou da atualidade? Qualquer tema, pessoal. Qualquer tema, qualquer tema, qualquer tema. E uma coisa que eu fico muito furioso com isso, pessoal, porque eu acho muito irresponsável, é o seguinte, ó, não tem como tu supor qual vai ser o tema de uma prova de redação. O que acontece é que sempre tem algum professor que acerta, porque todos os professores do mundo chutam e um vai acertar. E 99% dos professores vão errar, de modo geral. Aí assim, não, mas tem os temas que são mais urgentes, né? Quais são os temas mais urgentes atualmente? Questão social é urgente? Muito. Questão da violência é urgente? Muito. A questão política é urgente? Muito. E além disso, o tema pode ser completamente vago. O amor, o respeito, os ditados populares, o uso que se tem feito da língua portuguesa, as fronteiras entre os países e as limitações culturais, o respeito à sabedoria popular, os ditados populares. O tema pode ser absolutamente qualquer tema. Depois eu vou comentar mais sobre isso na área do conteúdo. Mas o tema pode literalmente ser qualquer um. Então vocês têm que saber que vão para uma prova sem ter ideia do tema. Aí depois a gente vai ver, eu vou mostrar, existem temas que são mais reiterados do que outros, eu vou comentar sobre isso mais adiante, mas a gente tem que ir preparado para escrever sobre qualquer coisa. Então tu tem que ter uma coisa na tua cabeça, eu aposto, eu sei a resposta de vocês. Vocês têm medo de que apareça um tema sobre o qual tu não saiba falar? Tem medo?
É justificado esse medo? Eu tenho uma notícia ruim e uma notícia boa. Qual é a notícia ruim? Não será um tema sobre o qual tu é especialista. É fato. Ninguém vai dizer assim, um tema assim, para mim fechou todas. Pode ter uma casualidade, assim, tipo, tu fez o teu trabalho de conclusão de curso numa área específica falando sobre tal coisa e o tema era afim àquilo ali, né? Por exemplo, eu uma vez refiz um vestibular, pessoal, numa Universidade Federal, até passei que eu queria cursar outro curso, depois, obviamente, não consegui, segui adiante, mas eu fiz, qual era o tema da redação, pessoal? Era escolher um personagem da literatura brasileira que representasse o modo de ser do povo brasileiro. Eu sou originalmente professor de literatura e de português, então o tema assim, eu li isso aqui, né? Tipo, personagem da literatura brasileira, com a qual eu trabalhei anos e sempre gostei de ler desde bem pequeno, e escrever um texto dissertativo, eu também sou professor de redação em língua portuguesa, eu sendo professor de língua portuguesa. Só que isso é uma bênção, não é um tema, entendem? Isso foi muita sorte que se teve. Mas esses temas, pessoal, ninguém é especialista em amor, ninguém é especialista em justiça, ninguém é especialista em violência, ninguém é especialista no uso que se faz da língua, ninguém é especialista em tradições populares, nem em fronteiras entre países. Então, o lado ruim é isso, vai vir um destes temas. Qual é o lado bom? Necessariamente será um tema sobre o qual uma pessoa que não tem conhecimentos específicos tem condições de refletir, raciocinar, formular uma argumentação e escrever. Entendem? Nunca vai ser um tema inacessível, pessoal. Nunca vai ser um tema assim, disserte sobre o tratado tal que foi assinado por tal país no ano de 1946. Que tu nunca ouviu falar de tratado, não sabe nem do que se trata. Não será. Vai ser um desses grandes temas. Ou tecnologia, ou natureza, ou sociedade, ou sentimentos, ou linguagem, ou relações sociais a nível nacional, internacional, seja o que for. Então, não se assustem com o tema. Na verdade, eu bato muito nessa tecla porque eu acho o seguinte, o que nós temos é que aprender a escrever um texto, sobre o tema que for. Se vocês aprenderem bem a escrever um texto, tu escreve sobre violência, tu escreve sobre justiça, tu escreve sobre linguagem, tu escreve sobre língua, tu escreve sobre o que for, certo? Então, é nisso que a gente tem que trabalhar. Pessoal, vamos começar aí no material de vocês. Primeira coisa que nós temos aí no material, né? Essa aula de redação não é redação para temas específicos, né? Não é redação para quando for um tema específico da área do direito, porque daí o que é avaliado é, de fato, o teu domínio sobre a matéria. São essas redações gerais, é disso que a gente está falando aqui. Primeira coisa que eu coloquei no material de vocês é o gênero textual solicitado, tá? Qual é o gênero textual solicitado na nossa prova, o que vai querer de nós a banca examinadora. Então vamos dar uma olhadinha. Número 1, o gênero textual. O gênero textual. Pessoal, qual seria o gênero textual? O que vocês acham? Vamos exigir que nós escrevamos o quê? Vamos exigir que nós escrevamos uma narração, uma dissertação ou uma descrição. Qual vai ser o gênero textual? Necessariamente vão exigir que nós escrevamos, isso vocês têm que ter na cabeça, um texto. Não estão me ajudando. Nós necessariamente teremos de escrever um texto. Aqui. Um texto dissertativo, argumentativo. Um texto dissertativo, argumentativo. Este vai ser o gênero em que nós teremos de escrever, certo? Pode ser que na proposta se diga apenas texto dissertativo, ainda que se diga só texto dissertativo, ele é dissertativo argumentativo, certo? Pode ser que na proposta se diga que não há uma definição do gênero sobre o qual a gente vai ter que escrever, só que o gênero vai ser o gênero dissertativo argumentativo, certo? Teremos que escrever uma dissertação argumentativa. Por que tem essa complementação? Por que texto dissertativo argumentativo? Existe outra dissertação? Um texto pode ser dissertativo argumentativo ou pode ser dissertativo expositivo, certo? Se nós, eventualmente, cometermos um deslize e escrevermos um texto dissertativo expositivo, seremos descontados, porque eu já vou dizer para vocês qual é a diferença de um e de outro, tá? Alguém saberia me dizer o que é um texto dissertativo, pessoal? É um texto que faz o quê?
Sem medo. Não definição técnica. O que é dissertar sobre algum assunto? Se eu disser assim, disserta sobre isso, disserta um pouco mais sobre isso, o que eu estou dizendo? Fala sobre isso, debate isso, né? Expõe isso. Então, dissertação, pode puxar uma setinha aí e anotar, pessoal, tá? O que seria esse texto dissertativo argumentativo? Trata-se de um debate de ideias. Trata-se de um debate de ideias, certo? Isso é só o dissertativo. Já vou complementar, tá? Então, o texto dissertativo é um texto que promove debate de ideias. Agora, olha para mim. Qual é a grande diferença do texto dissertativo expositivo, o que vocês não devem escrever, e argumentativo, o que vocês devem escrever? Qual é a diferença primordial, fundamental? No texto expositivo, não é este aqui, não anota nada ainda, no texto expositivo não se defende ponto de vista. Entendem isso ou não? No texto expositivo, tu fala a respeito de um tema sem necessariamente te posicionar, tu só debate o tema. Então, imaginemos aqui o seguinte, se for um texto sobre pena de morte, tá? O que eu poderia fazer em um texto sobre pena de morte? Eu poderia fazer o seguinte, ó, digamos assim, em linhas bem gerais, a pena de morte é um assunto bastante polêmico, a pena de morte não foi legalizada no nosso país, embora já seja legalizada em outros países. Apresentei para ti, genericamente, globalmente, o tema pena de morte. Sim? Aí depois eu digo o quê? Existem aqueles que defendem a pena de morte sob o argumento de que piriri pororó, piriri pororó. Próximo parágrafo. Existem também aqueles que são contrários à pena de morte por tais e tais motivos. Conclusão, eu escrevo o quê? Percebe-se que, em relação a este tema, não há ainda um consenso sobre o que seja o mais adequado. Debati ideias? Falei sobre um tema? Sim ou não? Defendi um ponto de vista, o texto foi favorável à pena de morte ou contrário à pena de morte por estas razões ou por estas razões, sim ou não? Não. Então o texto é dissertativo, mas ele é só expositivo. Não se defende ponto de vista, não se defende uma ideia, tu apenas expõe o que se sabe sobre um determinado tema. Então o dissertativo expositivo é como se fosse um texto mais informativo. Tu não está querendo provar nada, tu não está querendo assumir lado, é só uma informação geral sobre um tema. Fechou? O que é o texto dissertativo argumentativo? Vamos seguir na nossa definição aí, vamos definir o que é um texto dissertativo argumentativo. O que é que nós já anotamos? Trata-se de um debate de ideias. Trata-se de um debate de ideias. Trata-se de um debate de ideias. No qual... Trata-se de um debate de ideias no qual deveremos defender um ponto de vista no qual deveremos defender um ponto de vista. Então, trata-se de um debate de ideias no qual deveremos defender um ponto de vista por meio de argumentos, que o sustentem, e justifiquem. Por meio de argumentos que o sustentem e justifiquem. Tudo bem? Então, o que é um texto dissertativo argumentativo? É um texto no qual se debate alguma ideia. Como eu falei para vocês, a ideia pode ser violência, a ideia pode ser natureza, a ideia pode ser fronteiras entre países, a ideia pode ser ditados populares, a ideia pode ser linguagem, paz, justiça social, violência, qualquer uma dessas coisas. Certo? Essas ideias vão ter que ser debatidas e eu vou ter de escolher um ponto de vista para defender. O que seria o ponto de vista, pessoal? Ponto de vista, se eu digo assim, ó, o meu ponto de vista sobre esse assunto é o seguinte, um ponto de vista é o quê? Um ponto de vista é uma opinião. Isso tem que ficar bem claro.
Ponto de vista é opinião. Ponto de vista é opinião. Opinião. Então, tu vai ter que defender um ponto de vista. Tu vai ter que defender uma opinião. Está claro isso para vocês, pessoal? Isso é bom ou isso é ruim? Eu sei que isso apavora alguns, né? Prof, eu tenho muita dificuldade de me posicionar, né? Eu sou muito ponderado, eu sou muito em cima do muro, eu sempre acho que não é bom ser impositivo demais, ser opiniático demais, o meu pai era assim, pode ter 1000 justificativas, tá? Mas no texto, tu vai ter de escolher um ponto de vista, certo? Então, se tu tem um tema, pessoal, que fala a respeito de tecnologia, virtudes e malefícios da tecnologia, tu não pode ficar em cima do muro. Tu não pode dizer, a tecnologia tem várias virtudes, como essa, mas ela também apresenta vários problemas, como esse. E aí vocês fazem uma coisa que é péssima para o texto, o pessoal quer escrever o quê? Sobre tal tema é difícil se posicionar. Não, de jeito nenhum, pessoal, isso é a morte, é o que estão te pedindo, te posiciona, esse é o pedido, eu quero que haja um posicionamento, né? Uma aluna minha, depois ela quase morreu rindo, mandou uma mensagem de voz, que ela escreveu um texto que ela disse assim, se será benéfico ou maléfico, só o tempo dirá. Tipo assim, né? Era para ela dar uma opinião e ela disse o quê? Deixemos na mão do sábio tempo, né? Que vai resolver por nós. É claro que sobre vários temas, isso aí depois também a gente debate com mais calma, sobre vários temas, não existe só uma opinião definitiva, mas nós temos que mostrar que nós estamos defendendo alguma coisa e sustentando alguma opinião, entendem isso? Claro, né? Tu não pode ser impositivo, isso não é positivo, ser impositivo com coisas questionáveis não é positivo. Por exemplo, quer ver? Um texto que eu corrigi esses dias também, a aluna escreveu assim, ó. A televisão surgiu com a intenção de informar instantânea e imparcialmente. Ponto. É um pouco questionável se esse é o motivo do surgimento da televisão. Pode ser um dos, concorda ou não? Um dos motivos pelos quais surgiu a televisão foi informar com instantaneidade e imparcialidade. Agora, a televisão também pode só entreter, isso não é errado. A televisão pode divertir, isso não é errado. A televisão pode informar de maneira não ao vivo, não instantânea, e isso não é errado. Então, quando eu digo que tu tem que escolher um ponto de vista, tem gente que pensa o quê, pessoal? Não, tem que chegar lá e ó, pá, dizer, né? Assim, na lata o que eu penso. Não, é se posicionar no sentido assim, ó, eu estou a favor dos avanços tecnológicos ou contra os avanços tecnológicos. Eu acho que eles são mais benéficos ou eu acho que eles são mais maléficos. Eu acho que o ser humano está caminhando para a justiça social ou não está caminhando para a justiça social. Sabe o que não pode acontecer? Eu não posso terminar o texto e dizer o quê? Eu não sei o que essa pessoa pensa, eu não sei o que ela defende, eu não sei de que lado do debate ela está. Entendem? Tu não pode ser a pessoa que na mesa de bar é a veja bem, entendem? Veja bem, tudo tem dois lados, né? Quem sou eu para definir se nem Deus agradou a todos, sabe? Esses papos assim. No texto, certo ou errado, melhor ou pior, mais adequado ou menos adequado, eu tô escrevendo, eu peço para tu escrever um texto para quê? Para saber o que tu pensa, qual é o ponto de vista que tu vai defender e como é que tu consegue justificar e sustentar. Ponto final, né? Eu estava lendo uma reportagem, pessoal, que estava dizendo que certas empresas, no processo de seleção de funcionários, na iniciativa privada, sabe o que eles estão fazendo? Eles pegam os postulantes à vaga, sentam em torno de uma mesa, lançam um tema e mandam que eles debatam. Entendem? E ficam os responsáveis pela contratação assistindo ao debate. Tipo assim, discutam aí sobre pena de morte. Discutam sobre cotas raciais, discutam sobre violência urbana, discutam sobre presídios no Brasil, discutam sobre criminalidade. Tu acha que dá para ver muito de uma pessoa num debate desses? Sim ou não? É isso. Vocês têm alguma dúvida de que algumas pessoas defenderiam coisas absurdas e teriam posicionamentos completamente absurdos, de acordo com o que é mais razoável, mais racional, mais plausível? Tem alguma dúvida? Nenhuma. E no texto dá muito para ver, pessoal. Dá para ver quem é radical num texto. Dá para ver quem é violento. E não é brincadeira, não é fazer uma análise psicanalítica do texto. Eu estou dizendo que as pessoas são muito explícitas, pessoal. Um aluno meu, quer ver, vou dar um exemplo simples. Pedi para escrever sobre cotas raciais.
E aí, logo no início do texto, ele diz assim, ó, com o estabelecimento das cotas, agora eles são privilegiados. Logo de arrancada, assim, é claro que a pessoa, eu não estou dizendo que ela seja mais racista, ou mais excludente, ou mais preconceituosa do que outras, mas concordam que isso é uma, ao chamar de eles, os afrodescendentes, ou os postulantes às cotas, tu concorda que tu está assumindo um posicionamento, mesmo que tu não veja? E isso dá para perceber ao longo de um texto, certo? Outro aluno meu, pessoal, tudo aluno meu, por isso que eu digo, o bom de corrigir 20 mil redações é que não há o que tu não tenha visto, entendem? Tudo tu já viu de algum modo. Um aluno escreveu assim, ó, ele está falando sobre corrupção, desvio de verba pública, etc. Aí ele escreve o quê? Será que algum de nós poderia garantir que não roubaria se tivesse a oportunidade, como fazem os políticos? E aí eu marquei em vermelho o texto dele, que eu disse, tu não pode assumir num texto que tu é um eventual ladrão, entende? Por exemplo, eu sou o teu contratante, o cara que está te corrigindo é o cara que está selecionando alguém para o serviço público, mas é como se fosse para iniciativa privada. Se tu, na entrevista de emprego, disser assim, quem sou eu para condenar quem rouba? Será que eu no mesmo lugar não roubaria? Tu tá fora, né? Concorda? Porque isso, e aí tu vai dizer assim, prof, mas isso que ele falou é honesto, não é uma prova de honestidade. Tu tem que ter uma opinião, a gente vai debater mais sobre isso daqui a pouco. Não existe, sobre muitos temas, opinião certa e opinião errada. Mas, sobre muitos temas, existem opiniões certas e erradas. Concordam ou não? A gente ouve uma coisa no colégio que é muito romântica, pessoal, que é assim, ó, tu pode apresentar o ponto de vista que tu quiser, desde que tu consiga defender. Existem pontos de vista que são indefensáveis, certo? Então, uma coisa que eu sempre digo para vocês é que o teu ponto de vista, ele tem que ser humano e legal. Entendem isso, não? Sem brincadeira, assim. Tu vai defender uma coisa, pensa sempre no viés mais humano, porque ele tende a ser o mais fácil de comprovar. Ele tende a ser, não necessariamente que não. Eu dou de exemplo bem clássico disso a pena de morte. Tu pode defender a pena de morte? Pode, num texto. Mas vai ser mais difícil de tu provar razoavelmente que ela deve ser aprovada do que o cara que é contrário à pena de morte. Entendem? Certamente o argumento do que... A não ser que tu tenha conhecimentos específicos que muito fortaleçam o teu ponto de vista. Mas se tu pegar o lado que é o mais humano, que é o mais respeitoso em relação a algumas coisas básicas, eu acho que isso tende a ser melhor. Mas isso temos que ter na cabeça já agora. Debater ideias e temos que ter um ponto de vista. Esse ponto de vista tem que ser justificado e sustentado pela argumentação, pessoal, argumentação. Eu vou colocar aqui antes já uma coisa que eu acho que é chave para nós. O que seria a argumentação, sabem? Isso é a maior dificuldade que tem num texto dissertativo. Eu digo para os alunos, vocês têm que argumentar, vocês têm que argumentar, vocês têm que argumentar. Daqui a pouco um aluno chega para mim e diz o quê? Prof, se eu soubesse, eu faria. Eu estou bem disposto, eu quero escrever um bom texto, só que tu diz que eu tenho que argumentar e eu não consigo argumentar, eu tenho dificuldade de argumentar. Pessoal, argumentar, eu vou colocar assim, ó, nesse primeiro momento, é fornecer os porquês. Os porquês, tá? Genericamente falando, globalmente falando, argumentar é fornecer os porquês de algo. Faz sentido isso que eu estou dizendo para vocês? É o motivo da tua opinião e é o que justifica em base e sustenta a tua opinião. Eu falo uma coisa que parece tosca, mas eu acho que ela é uma coisa muito essencial, que é o seguinte, ó. Opinião qualquer idiota tem, concordam ou não? A pessoa estúpida, ignorante, burra, incapaz, despreparada, ela tem opinião. Qualquer um tem opinião. Qualquer um é a favor de algo ou contra algo. Gosta de algo ou não gosta de algo. Defende algo ou critica algo. Concordam ou não? Isso é uma palavra que define. Tu é a favor ou contra o impeachment da Dilma? A favor, isso é uma opinião. Contra, uma opinião. Concordam ou não? Tu é favorável ou contrário à instituição da pena de morte? 100% favorável. E tu, terminantemente contrário. Opinião a gente emite, pessoal, da maneira mais irresponsável do mundo. Concordam? Não por nada o Facebook é tão repleto de absurdos, né? Porque o Facebook não virou um palco de debates ou de argumentos ou de discussões. O Facebook virou um foco de quê? Virou um palco de quê? De opiniões. Tu vai lá e diz assim, fulana chamou fulano de não sei o que num estádio de futebol. Ela tem que ser presa, ela tem que ser pendurada de cabeça para baixo, ela tem que ser espancada, ela tem que ser violentada porque ela não é humana. Aí tu diz, bah, né? E o pior, no Facebook se criou uma coisa terrível, pessoal, que tu vê que não só existe muita gente absurda no mundo, como tu descobre que para todo absurdo existem muitos seguidores. Né? Muitos, assim. Aí tu lê uma opinião que tu diz assim, esse cara vai ser execrado publicamente. Não.
ele é exaltado, uma coisa louca, assim, porque aquilo ali é um campo de opiniões. Opinião qualquer um tem. O que é difícil de ter? A argumentação, razão, sustentação, justificativa. Difícil é dizer por que tu é a favor da pena de morte, por que tu é contrário à pena de morte. E sabe por que é tão difícil? Por que vocês acham que é tão difícil argumentar? Tem um motivo. Tem um motivo. Mais do que isso, porque a argumentação, ela envolve os teus conhecimentos e ela envolve o nível de relação que os teus conhecimentos têm com a realidade objetiva. Entendem isso ou não? Quer ver? Eu chego e digo assim, ó, eu sou favorável à pena de morte porque seria promovida uma diminuição nos crimes. Digamos que esse seja o meu argumento. Eu sou favorável à pena de morte porque haveria uma redução na quantidade de crimes, uma vez que os criminosos temeriam ser punidos com a perda da própria vida. É um bom argumento ou é um mau argumento? É até um argumento plausível, ou possível, não é plausível, é possível. Mas este argumento esbarra na realidade. Porque não há uma necessária diminuição da quantidade de crimes por meio da instituição da pena de morte. Isso é uma questão estatística, isso é um dado. Então, na verdade, a gente tem que pensar não só nos argumentos que quer usar, como também na validade desses argumentos, entendem? Por exemplo, um aluno meu escreveu nesse tema sobre cotas. Priorizar uma etnia em um exame, em um processo seletivo, é igualar o preconceito que foi sofrido por essa etnia historicamente? Não, só não. Por quê? Porque não. Entendem? Porque a escravidão, porque as punições físicas, porque as mortes, os assassinatos, a falta de oportunidade, sem dúvida nenhuma, são algo mais brutal do que a reserva de determinadas vagas em um certame. Concordam ou não? Então não é assim, ó, estarão sendo tão preconceituosos quanto... Não, existe uma escala nos preconceitos, entendem? Assim como existem violências e violências, crimes e crimes, né? E o problema, sabe qual é o problema disso, pessoal? É que no debate cotidiano tudo funciona. Já viram? Tudo funciona no dia a dia. Não tem coisa que não funciona no dia a dia. Então tu vai lá e diz assim, ó, bandido é bandido. Se tu roubou R$1 a um banco, bandido igual. Não. Ficar com R$1 a mais te dão de troco é um tipo de coisa. Assaltar um banco, matar o segurança, botar várias pessoas em risco, isso é uma coisa completamente diferente. Só que na fala tudo funciona. E pior, pessoal, na fala não só funciona como te apoiam, concordam? Bandido é bandido. E o teu interlocutor diz o quê? Eu vou dizer, e parece que não só o que tu falou foi bom, como a tua argumentação também foi boa. E ela não foi boa. Então nós temos que nos acostumar a argumentar, nós temos que nos acostumar a tentar justificar e sustentar o nosso ponto de vista. Eu falo uma coisa sobre a nossa geração, pessoal, e é muito séria, vocês podem acreditar. Eu acho que a nossa geração tem mais dificuldade de argumentar e de sustentar ponto de vista do que a geração, se tu pegar essa geração de hoje, dos bem novinhos. Os bem novinhos, assim, quem é adolescente hoje no século XXI, em 2017. Muitos de nós, eu acho que a maioria de nós, teve uma criação mais tradicional, não? Criação tradicional eu digo no sentido assim, pai manda, mãe manda, filho obedece. O pai mandou, tu cala tua boca, tu faz, porque se não fizer tu vai apanhar, digamos, né? Eu fui criado assim, acho que muitos aqui, se não em diferentes níveis de brutalidade, acho que é um parâmetro, certo? Mas o que eu digo é que nós não tivemos uma criação voltada para o debate, a discussão, o questionamento, o esclarecimento, entendem? A casa era hierárquica, a escola antigamente era hierárquica, então a gente estava muito acostumado a ficar quieto, a gente não tem o hábito de argumentar. Se tu pegar essa geração de hoje, que tudo é por quê? Por quê? Porque não posso. Porque não posso. Porque eu mando. Porque tu manda. Quem definiu? Eu sou teu pai. E aí o pai é dono. E aí vai assim, né? Aí tu vai dizer, meu Deus, coisa chata. Mas isso te prepara de alguma maneira para quê? Para debater, questionar, argumentar, sustentar. Eu acho que a gente não é muito acostumado. Tanto que se eu perguntasse para vocês, muitos diriam que não gostam de discutir. Concordam? Como se fosse algo negativo, assim. Não gosta de discutir. Tanto que tu vê gente que quer discutir e não consegue. Já viram isso na vida? A pessoa te olha e assim fica, né? Tipo, não está acostumada a defender, debater, criticar, sustentar, etc. E a gente vai ter que fazer. Então, assim, ó, ideia inicial, isso aqui tem que ser assim, a moldura do que a gente vai fazer na redação. Teremos de debater uma ideia que vai ser fornecida pela banca. Teremos de formular um ponto de vista, temos que ter uma opinião a ser defendida, não necessariamente radical, mas temos que ter uma opinião. E temos de fazer uma argumentação para sustentar esta opinião, certo? Isto é absolutamente fundamental, absolutamente fundamental. Vou dar uma opinião aqui
Não fiquem chateados comigo, nem magoados, é uma opinião empírica, não é uma coisa que eu pense, isso é muito fácil de ver. Vocês acham que corrigindo um texto, de modo geral, dá para notar se o texto é de homem ou de mulher? Acham que sim ou que não? O que vocês acham? Uma opinião só. Eu vou dar um exemplo para vocês, pessoal. Seria muito difícil que as crônicas da Marta Medeiros fossem escritas por um homem. Muito difícil. Sem brincadeira. Muito difícil. Se alguém já leu Marta Medeiros vai entender o que eu estou falando. Assim como seria muito difícil que os textos do Davi Coimbra fossem escritos por uma mulher. Pegando cronistas gaúchos aqui, e a gente pode pegar isso em vários diferentes campos. Clarice Lispector, que é uma das principais escritoras do Brasil. Ela escreve um texto que é muito feminino. Rubem Fonseca, que é um dos principais escritores do Brasil, escreve um tipo de texto que é muito masculino. Aí vocês vão dizer, não, professor, mas será que dá numa dissertação? O que vocês acham? Eu quero só a opinião. Acham que dá ou que não dá? Certeza que dá. Se vocês quiserem, fazemos esse teste na segunda aula. Eu dou um texto para vocês lerem e vocês me dizem se foi um homem ou se foi uma mulher que escreveu. Quase sem chance de erro, tu determina se foi mulher ou se for homem. Sabe por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque eu faço esse exercício. Quando eu recebo um bolo de texto de uma turma, eu não vejo quem escreveu e fico tentando identificar se é de homem ou de mulher. E eu muito raramente me engano. E uma tese que eu tenho é a seguinte, para homens, de modo geral, é mais fácil escolher um ponto de vista, cravar o ponto de vista e dizer o que pensa. Porque as mulheres têm uma virtude humana que pode prejudicar aqui, que é serem mais o quê? Ponderadas, questionadoras, sabe? Assim, tanto que eu faço uma brincadeira, pessoal. Se chegar para uma mulher e disser assim, o que tu pensa sobre tal assunto? Geralmente uma mulher não tem nenhum pudor de te dizer o quê? Não sei. Nunca pensei. Aí tu diz, então pensa. Ela diz, vou pensar. Aí tu diz, tá, e agora o que tu pensa? Não deu para pensar ainda, precisa pensar mais tempo, né? Porque é uma postura mais questionadora, mais equilibrada, mais de bom senso. Se tu perguntar para um homem a mesma coisa que ele nunca pensou sobre, tu gosta mais de batom dessa cor ou dessa? Ele vai te dizer, dessa. Nem que tenha que formular na hora, entendem? E no texto é muito importante que vocês tenham isso na cabeça, homens e mulheres. A postura vai ter que ser uma postura afirmativa. Tu vai ter que criar um ponto de vista e ele vai ter que ser defendido por meio de argumentos, certo? Então, isso é para saber, pessoal, debate de ideias, escolha de ponto de vista e estabelecimento de argumentação. Na tua folha de redação podem aparecer algumas informações que podem te assustar, não devem te assustar. Que tipo de informação pode aparecer na tua folha? Às vezes aparece isso aqui, ó, são hipóteses de palavras e expressões que podem aparecer na tua folha de redação. Pode aparecer assim, ó, ainda dentro deste aqui do gênero textual. Escreva um texto em prosa. Aí já tem gente que se apavora, pessoal. Pode anotar aí, eu quero que vocês saibam isso. Escreva um texto em prosa. Sabe o que é um texto em prosa? Hã? Tem gente que diz assim, eu sei escrever, mas prosa eu não sei, né? Porque a gente costuma ouvir prosa como sendo romance, conto, crônica. Quando eles te dizem que o texto tem que ser em prosa, a informação é só que o texto não é em verso, entende? Não é para tu escrever um poeminha. Não é para escrever um poeminha com versinhos. Então, texto em prosa nada mais é do que texto com frases corridas, como são as reportagens de jornal, os contos, as crônicas, a dissertação que vocês vão escrever. Então, não se assustem. Se for texto em prosa, segue sendo texto dissertativo argumentativo, sim ou não? Segue sendo texto dissertativo argumentativo. Outra coisa, pessoal, que eles dizem, escreva um texto justificando seu ponto de vista, ou justificando seu posicionamento. Justificando seu ponto de vista, justificando seu posicionamento. O que eles estão exigindo de ti? O que eles estão exigindo de ti? Argumentação. Tem que ter justificação do posicionamento. Não basta tu dizer o que tu pensa, tu tem que dizer por que tu pensa, qual é a razão, qual é a causa, qual é o motivo. Sobre absolutamente qualquer coisa. Eu faço uma proposta para vocês que eu vou aprofundar depois, que é a seguinte, quando a gente vai escrever uma redação, a gente tem que pensar que tem alguém na nossa frente perguntando sempre o quê? Por quê? Sempre isso. Sabe? Por exemplo, assim, a situação na política brasileira é caótica.
A gente fala isso e parece que o nosso interlocutor concorda e sabe tanto quanto nós e tu não precisa nem dizer porquê, mas tu tem que dizer o porquê. Não basta dizer a situação na política brasileira é caótica. Tu tem que dizer, a situação na política brasileira é caótica. Tal fato se verifica na medida em que mais da metade dos senadores da República que estão cumprindo mandato no país estão envolvidos com delações de irregularidades e ilicitudes. Deu? Entende a diferença? Não. Uma coisa é jogar uma ideia no ar, assim, a situação é caótica. Agora, se eu disser a situação é caótica porque quantitativamente a maioria está envolvida em corrupção de maneira comprovada ou com julgamento em andamento, isso é uma coisa diferente. Então, sempre justificar, justificando. E outra coisa que eles falam é o quê? Outra coisa que eles falam é para expor, fazer uma exposição clara do posicionamento. Exposição clara do posicionamento. Tranquilo, pessoal? Está entendido isso? Então vocês têm que fazer o seguinte, ó. As bancas examinadoras chamam a proposta de comando. Isso é muito importante. A gente costuma chamar de proposta de redação. Nos editais, muito frequentemente, aparece a palavra comando. O comando elaborado pela banca examinadora. Isso muda alguma coisa? Não, mas sim. Porque uma proposta, parece que eu digo assim, eu te propus, tu não quis seguir, tá tudo tranquilo. Era só uma proposta. Não é uma proposta, é o quê? É um comando. Eles estão elaborando um comando. Então, se eles disserem, tu tem que falar sobre político, o tema é político, isso é um comando. Escolha um ponto de vista, meu Deus, eu tenho dificuldade de escolher, tu tem que escolher porque é um comando. Justifique, sustente, tu vai ter que justificar e tu vai ter que sustentar porque isto é um comando, certo? Tem uma coisa bem básica de pensar que é o seguinte, ó, uma proposta de redação é sempre uma pergunta, e para uma pergunta o que se quer? Uma resposta. Imagina tu chegar e dizer para mim assim, ó, prof, quando a gente chegou estava ventando, o senhor acha que vai chover mesmo? Aí eu te respondo assim, pode ser que sim, pode ser que não, né? Porque às vezes o vento traz chuva, às vezes não. No verão há dias em que chove, há dias em que não chove, né? Às vezes o dia escurece e não chove, às vezes tem sol e chove. Então é difícil se posicionar a respeito da chuva. Tu vai dizer o quê? Prova que resposta chata, né? Eu só queria saber o quê? Sim ou não? Sim ou não? Tu acha que chove? Tu quer ouvir um sim ou não? Depois eu posso te dizer sim. Aí tu pode me perguntar o quê? Tá, mas por que tu acha que chove? Porque existem indícios de que vai chover. Escureceu muito rapidamente, antes do horário previsto, o vento estava muito forte, o dia estava especialmente abafado, então eu creio que por essas razões vai chover. Eu dei meu ponto de vista e eu dei a minha argumentação. Entendem, não? O que a gente não pode é, querendo ser ponderado, ser o quê, pessoal? É o que eu brinco assim, é comentarista de futebol. Já viram comentarista de futebol na TV? Tipo assim, tu acha que essa escalação vai funcionar? Pode ser que funcione se o esquema der certo, mas se não der certo, tende a não funcionar. Ou seja, ele acertou o prognóstico, entendem? Não, porque se funcionar, ele vai dizer o quê? Conforme eu tinha dito, tudo funcionou e o esquema deu certo. E se não funcionar conforme eu tinha previsto, não funcionou, então não deu certo, né? A gente tem que ter um ponto de vista. Isso é obrigatório, isso não é opcional. Fechado isso? Isso aqui, pessoal, eu estou há horas nisso aqui, porque isso aqui é a base fundamental que eu noto que muita gente não tem. Quer dizer assim, mas eu tenho que me posicionar? Tenho. Mas o que seria argumentar, justificar, sustentar? Mas eu vou ter que ter um ponto de vista, por mais complexo que seja o tema? Sim, tu vai ter que ter um ponto de vista, por mais complexo que seja o tema. Esse tema que eu citei no início, pessoal, a aplicação da lei a pessoas de diferentes classes sociais. Tu pode ter diferentes pontos de vista, mas é importante que tu tenha um ponto de vista. Concorda ou não? Tu pode dizer, a lei deve ser aplicada de forma idêntica a pessoas de diferentes classes sociais. É um ponto de vista plausível. Outro ponto de vista plausível. A lei não deve ser aplicada de forma idêntica. Daqui a pouco tu acha que as pessoas de classe social mais altas têm que ter punições mais violentas ainda do que as pessoas de classe social mais baixa, porque tiveram mais estudo, mais cultura, mais oportunidade. É um ponto de vista. O que tu não pode fazer? Difícil dizer como funciona a aplicação da lei a pessoas de diferentes classes sociais. Ela deveria ser igual, mas isso traria problemas, e sendo diferente também há problemas. Eu estou colocando em termos mais infantis, mas ao longo dos textos é isso que se percebe, pessoal, sabe? Assim, os textos circulares em que a coisa pouco evolui, em que a gente fica reiterando o mesmo ponto de vista vago e genérico. Então, assim, ó, temos um tema? Temos. Tem que escolher um ponto de vista e defendê-lo, certo? Depois a gente vê como estruturar globalmente, mas isto é o fundamental para nós.
Fechou, pessoal? Tranquilo?